E aí, conta pra mim, você já sabe lidar com os riscos que acontecem no mercado financeiro? Você sabe o risco que você está correndo? Você sabe o risco de perder, o quanto você pode perder, o quanto você aceita perder? Olha, o risco é uma das maiores barreiras para quem quer entrar aí no mercado financeiro. E isso é muito compreensível, afinal, ninguém quer perder dinheiro, não é verdade? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te mostrar como você pode operar na bolsa com seus riscos controlados e como fazer as melhores escolhas. Mas primeiro, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações, para que quando eu colocar um vídeo novo você ser avisado. Então vamos lá, como que um iniciante pode aprender a gerenciar os seus riscos? E se você quer dominar todas as ferramentas necessárias para chegar a ter ganhos consistentes no mercado financeiro, seja brasileiro ou americano, você precisa conhecer o treinamento Start Money. Clica no link aqui na descrição desse vídeo para saber mais a respeito. Olha, se eu tivesse que escolher um dos principais atributos para você seguir essa jornada e ser consistente no longo prazo, eu diria que esse seria o fator mais importante na sua jornada de trading. Muitas pessoas falam que o trading é 80% emocional, 80% psicológico. Eu discordo um pouco dessa tese, já expliquei em outros vídeos porquê, né? Não vamos perder tempo com isso aqui, mas eu diria que o risco, ele é tão importante quanto o emocional e quanto uma boa estratégia, se não o mais importante, né? Eu lembro que quando as pessoas começaram a falar que trading era psicológico, e eu comecei com um bom capital, com capital alto já na bolsa, e estava tendo perdas expressivas, eu fui aí nos maiores especialistas, fui hipnólogo, profissional de PNL, psicólogo, psiquiatra, gastei uma nota com isso e eu não tinha nenhum problema emocional em assumir o risco, né? E aí, eles fazendo aquela análise a fundo, que eles sempre buscam a origem dos problemas, eles descobriram o seguinte, no meu caso, no meu perfil, que os problemas emocionais do meu trading surgiam exatamente por eu tomar risco excessivo, um risco além do que eu realmente tolerava. E ali começaram os meus problemas. Claro que foi um trabalho de semanas, acho que uns 2 meses praticamente, e eles me deram ali qual era o caminho das pedras, né? O que eu deveria fazer. A princípio, resumindo, era correr menos risco, mas o como correr menos risco, com o tempo a gente vai aprendendo como controlar o risco e assim por diante, tá? Eu falaria que esse é o mais importante e se você souber controlar o seu risco, dificilmente você vai ter problemas emocionais no seu trading daqui para frente. Então, o que eu quero destacar aqui no vídeo, né, é que, primeiro, conheça o seu perfil operacional, seja ele de investidor ou de trader. Às vezes você está aqui, né, como trader. E às vezes você tem um perfil de investidor. Eu vou explicar um pouquinho dos dois perfis, né? Mas para você entender aonde que você se encaixaria aí, qual seria realmente o seu perfil, né? Enfim, para você poder entender em qual time que você deve jogar, na verdade, né? Você até pode ser as duas coisas simultâneas, mas você vai ter que entender que o jogo se joga diferente, né? No caminho tanto de investidor quanto trader. Então as perguntas que eu quero fazer e por exemplo, muitas pessoas acabam se comparando a perfis operacionais e ganhos alheios, mas às vezes aquela pessoa tomou uma determinada estratégia e ela é eficiente num determinado período ou num comportamento do mercado e a outra estratégia não é. Isso acontece muito e vai acontecer o resto da vida daqui para frente. Eu vou dar 2 exemplos clássicos, né? O investidor, ele analisa muito a empresa, o case da empresa, o que ela dá de lucro, quanto ela está dando de lucro, qual a perspectiva de vendas ou de ingressos, ou enfim, a margem dos lucros operacionais, dívida líquida, o balanço já pagando tudo quanto sobrou, o quanto vai pagar de dividendo aos acionistas, enfim, o investidor ele se liga mais nisso, né? E vai lá na empresa, às vezes até visita a empresa, fala com diretores de empresa e etc, e assim por diante. O investidor, o que pode acontecer? Então a pergunta que você deve fazer é muito bonita essa tese, né, de investir na Disney, investir na Visa, investir no Google, no Facebook, por causa de todas as premissas positivas do que essas empresas apresentam e do que elas possam apresentar nos próximos 3 anos, 5 anos. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa, imagina que você acabou de entrar naquela ação, acabou de entrar,
Fez uma semana que você entrou naquela posição e aí você fala, eu sou investidor, eu comprei essa empresa X por causa disso, dos aspectos positivos da empresa, dos fatores de lucro, etc. Mas ao mesmo tempo eu fui lá, olhei o gráfico, né, tava barato, deu um ponto de reentrada e eu entrei. E a gente faz muito isso nas nossas operações. Aí eu te pergunto, você é um investidor, você está olhando, né, esse tipo de perfil. Então, a princípio, se você é investidor, você está comprando o quê? Perspectiva futura de fluxo de caixa dessa empresa e perspectiva futura de lucro dessa empresa. Você não está comprando tanto em si a oscilação de preço. Mas vamos supor que o preço começa a cair dessa ação e ela cai ali em uma semana 5%. Aí sai uma notícia ruim, que não é da empresa, mas é algo macro e impacta na empresa, né? Isso acontece muito, por exemplo, neste momento que a gente está passando aí, tem a variante Delta que pode impactar no setor de turismo e há uma recuperação muito forte, estão contratando e as ações de turismo não param de cair. Pode acontecer também esse tipo de perfil, né? Esse tipo de acontecimento. E aí começa a cair por um evento ou já aconteceu comigo, né? De eu estar posicionado em BlackRock, era uma posição de buy and hold, simplesmente começou a cair, caiu 6%, 8%, 13% em 2 dias. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Você vai continuar carregando a posição ou você vai estopar a posição? Você vai sair? Mas você não é investidor? O investidor é perfil de longo prazo. Provavelmente aquilo é um fluxo negativo vendedor que pode vir dos diversos motivos. Olha só, naquele caso em BlackRock, o PNC SunTrust era um banco que tinha essas ações durante 20 anos. 20 anos ele era holder dessa ação. E ele tomou uma chamada de margem e precisou liquidar essas ações para pagar uma chamada de margem que ele tinha levado. É bem difícil disso acontecer, ou seja, não tinha um motivador financeiro. Mas e se você não descobrisse esse fator como eu descobri? E esse foi um dos fatores que eu acabei continuando nessa operação e depois acabei realizando um bom lucro aí depois dessa operação. E se essa ação começa a cair durante 2, 3 anos por causa de uma estrutura macro ou até micro, né, da empresa, será que você seguraria durante 3 anos? Vamos supor que sai o próximo guidance, o próximo balanço e você olha lá, está tudo positivo. A empresa tem lucro, a empresa tem um fluxo de geração de caixa, a perspectiva é positiva, mas as ações não param de cair por causa do fluxo negativo. Alguém está vendendo e a gente não sabe por que está vendendo. Ou ainda, né, a gente tem os problemas das montadoras. A demanda das montadoras é muito grande agora, né? Estão vendendo carro absurdo, o preço do carro subiu e eles não conseguem semicondutores para poder fabricar e tem que interromper várias plantas de produção e as ações estão caindo com a demanda lá na lua. E aí, você segura ou não? E se demorar 2 anos para voltar ao normal? Pode demorar 2 meses, como pode demorar 2 anos. Você vai segurar? Você vai ficar 2 anos amargurando uma perda porque o teu investimento é para 3, 5 anos? Se você for, provavelmente você seria um belo investidor. Mas se você não for, você não tem um perfil de investidor. A história é bonita, mas ela não funciona. Você provavelmente teria um perfil melhor de trader. E aí vamos falar um pouquinho de trading. Não existe uma consistência que há de eterno se ganhe e fique positivo todo mês o resto da sua vida. Eu olhei históricos dos melhores fundos, os maiores fundos do mundo, dos Estados Unidos e brasileiros. Tem um fundo que eu admiro muito, que é tocado por um brasileiro aqui também nos Estados Unidos, e olhando o histórico dele de 2005 para cá, então nós estamos em 2021, ele tem um belo histórico. Tem períodos, por exemplo, em 2019, que é recente, períodos em 2017, que o gestor ficou 5 meses performando negativo. E não é 5 meses assim, perdendo meio, perdendo 2, não. É perdendo 5, perdendo 6, perdendo 3 e assim por diante. Então até os grandes também se enrolam, né, nas suas convicções e nas suas estratégias. A única coisa é que ele vai ter que gerenciar o risco. Então, assim como quando deu a crise do Covid, alguns fundos ficaram extremamente positivos, que é o caso desse, por exemplo, que eu estou falando aqui, só não quero falar nomes, né, para não expor ninguém, mas os maiores fundos do mundo, Jim Simons, Renaissance, Magellan e assim por diante, performaram negativos, né? O ano passado o Rei Dalio fechou com menos 16% e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes você vai querer entrar num fundo ou num investimento e a primeira pergunta que você vai fazer é, o quanto rendeu? E às vezes o que rendeu, rendeu. O que rendeu não vai render daqui para frente, porque o mercado pode mudar, a estratégia pode dar diferente. E aí você vai olhar os perdedores, os ganhadores, você já vai entrar naquele que está ganhando. E às vezes aquele que está ganhando, o mercado mudar alguma coisa no conceito macroeconômico daqui 2 meses, aquele vai começar a perder. E aí você vai sair e você fala, não, agora eu vou pro trade. E aí às vezes aquela estratégia que era boa no trade ali no momento que aquele fundo estava perdendo, estava ganhando, e você entra num período de novo drawdown, e aí você começa a cair de novo. Será que você vai respeitar esse seu limite, né? Ou você vai ficar com trauma? Então você vai ter que entender que o processo de investimento, seja ele na especulação do trade, ou seja ele no investimento da empresa, ele é um processo que tem que ter paciência e demora. Se você não tiver paciência, eu sinto muito. Você já está fadado ao fracasso. Provavelmente você vai perder daqui para frente. Tá, então como lidar com isso? É isso que eu quero falar no vídeo também. Então, você vai ter que entender quais são essas dificuldades. O investimento, ele pode sofrer drawdown, nós vamos falar isso, eu vou explicar, mas é um rebaixamento financeiro ali, algumas
perdas, né, momentâneas, enquanto você não vende, você não perdeu nada, né? Mas rebaixamento no saldo da sua conta que pode chegar a 40%, 60%. Tem aí gestor de renome brasileiro que chegou a perder 60% agora no Covid, com o mercado caindo 36%. Então, a princípio, ele não deveria perder mais do que 36%, mas perdeu quase o dobro devido à forma operacional dele, né? Mas já recuperou aí bastante, mais de 70% do prejuízo e assim por diante. Então, é muito o perfil de cada um, o seu perfil de risco. Já no trading, vai ter períodos. Estava analisando alguns fundos, né? Eu falei desse aí, que é um colega brasileiro que administra, e tem um fundo brasileiro, é praticamente individual, tem 180 e poucos cotistas, o rapaz lá opera bastante futuros, né? É um fundo de derivativos. E se você olha a rentabilidade através do tempo, o fundo rendeu ali mais de 1000% nos últimos 10 anos, né? Então você imagina, se eu falo para você, olha, tem um fundo que ele rende 100% ao ano, mas é na média. Se você pegar ali, por exemplo, teve históricos ali de 2010, 2012, que ele ficou de lado sem render nada, né? Desde o Covid para cá, por exemplo, 2019 para 2020 para cá, o fundo ele ganha, perde, faz 2 anos que ele não está ganhando nada. Então percebe que quando você traz o histórico numa média, é o que importa, né? Então às vezes eu vejo pessoas preocupadas, qual é a sua taxa de acerto? O importante não é o quanto você acerta, é o quanto vai sobrar no final do mês, né? Operadores de tendência, eles tendem a acertar 35%, 40% das vezes, porque você vai tomar um risco de 1 candle ou 3 candles, né, para pegar 2, 3 vezes isso, o risco. Então é evidente que você vai ser violinado, vai ser retirado o tempo todo. Já estratégias mais scalpers com risco de 1 para 1, 1.2 para 1, elas vão ser mais assertivas, você vai acertar um impulso e vai sair. Então é muito importante você diferenciar, primeiro, risco operacional de risco financeiro. O risco operacional é quantos pontos você aceita perder numa operação, ou você quer usar stop técnico, você quer usar stop financeiro, qual é o stop que você vai utilizar? Eu não uso stop nem técnico nem financeiro, eu uso stop por volatilidade. Então, quando eu opero nas operações de scalp, eu uso ATR, quando eu opero nas operações ali de swing trade, eu consulto também o ATR para saber se realmente dá para entrar na operação ou não dá para entrar na operação. E é um conceito que eu já uso há muito tempo, porque o mercado ele muda. E o que muda no mercado é a volatilidade. Um Ibovespa que se move a 0,30% a 40 mil pontos, ele não é o mesmo Ibovespa, por exemplo, que se move 0,40% a 120 mil pontos. Então imagina aquelas estratégias que ensinaram que o seu stop tinha que ser 200 pontos fixos. 200 pontos fixos quando? Com o mercado a 40 mil pontos ou 120 mil pontos, né? E assim por diante, o S&P 500 é a mesma coisa. O comportamento dele de 2 mil pontos e de 4 mil pontos é totalmente diferente. Então é importante que a gente saiba, né, nesse caminho do risco, diferenciar risco financeiro e risco operacional. Agora, muitas pessoas já chegam, né, quando fala de perda, e já tem medo por causa de algum trauma. E o medo, ele geralmente te remete ao passado, né? Você teve alguma perda significativa e fica com medo de clicar. E geralmente o medo ele vem porque você tomou um risco que você não sabia que você estava tomando, tomou um risco além, né? Entrou ali ou num overtrade, ou num dia de fúria, acabou perdendo mais, talvez quebrou uma conta e assim por diante, você entra naquela fase de trauma. Então é muito importante que você já tenha pré-estabelecido, né, todos os riscos desde do seu day trade ou do seu swing trade. Então é importante, por exemplo, para quem está começando agora, é difícil você extrair no valor no começo de mercado ser um grande conhecimento, porque vai ter erros que você vai passar desapercebido e quando você revisa suas operações é que você vai rever realmente esses erros, né? Então eu diria que é interessante que você contabilize, por exemplo, um saldo para você operar por 1 ano, 8 meses ou 10 meses. Ah, eu não tenho isso. Então, eu sinto lhe dizer, provavelmente você não vai durar tanto tempo no mercado. Se você não tiver o dinheiro ali para aprender durante 6 meses, 8 meses, ou de 6 a 10 meses, que eu recomendo, né? Então, por exemplo, você está falando que se eu começar com R$500, provavelmente eu não vou para frente ou não vou dar certo. Exato, é bem difícil, é bem improvável de você transformar 550 mil, que é o sonho de todo mundo, senão ia ter um monte de gêniozinho trabalhando no JP Morgan, né, no Morgan Stanley e nos maiores bancos do mundo, no Citi, né, no Credit Suisse. Então, é bem difícil. Se você tem esse valor, eu recomendo você aprender, se dedica a conhecimento e presta um exame numa mesa proprietária, numa asset management, em empresas que você pode operar o capital de terceiros e ser remunerado para isso, até você construir um saldo suficiente para você ir bem ali com o seu dinheiro. Como que eu recomendo você gerenciar o seu risco de início? Primeiro, o quanto de dinheiro você pode perder num mês? Então vamos supor que o seu risco, sei lá, mensal é de R$1.000. Estou dando um exemplo fictício, pode ser de R$100, pode ser de 500, não importa, tá? Você vai fazer a mesma conta, mas é só para a gente fazer conta redonda. Então é importante que o seu risco semanal fique em torno
de 250 por semana ou 500 a cada quinzena ali no caso do swing trade, tá? No day trade a gente já vai falar já já. E aí você divide aquilo, aqueles 250 por semana ou 500 quinzenais, por uma quantidade X de operações. Bom, eu espero na semana abrir 3 operações, 5 operações. Estou falando de swing trade, tá, pessoal? É difícil você abrir 15 operações de swing trade numa semana. Não tem a menor sentido, a menor necessidade disso, né? Se você está começando, vai sobrando capital, você vai operando ali. Então, para quem opera CFDs também, né, tem um vídeo que eu explico o que são CFDs, né? Então, você que tem pouco capital, para você entender, é só digitar aí Sachs Academy CFD, você vai ser remetido lá direto ao vídeo. Bom, é interessante que você estabeleça um risco de alguns meses, um risco semanal. E esse risco semanal divida pelo número de operações. Olha, 250, 5 operações para arriscar $50 cada uma, né? Estabeleça o seu risco operacional, que não tem nada a ver com financeiro. E eu falo que o melhor risco operacional, na minha visão, o stop que eu utilizo é o que me motivou a entrar, é o que tem que me motivar a sair. Então, se eu entrei por causa de uma barra, né, um marubozu, e aquele marubozu perdeu, eu não tenho que ficar na esperança. Se eu entrei por causa de um suporte, perdeu o suporte, eu tenho que stopar. Se eu entrei num rompimento, não rompeu, voltou, foi um falso rompimento, stop. Então, o melhor stop é aquilo que te motivou a entrar, é aquilo que tem que motivar a sair. Nós vamos falar disso na outra semana, sobre as regras, estratégias, isso vai ficar mais claro, mas vamos falar de risco. Então, você já estabeleceu esse risco mensal, semanal e por operação, cara, você só vai quebrar se você não respeitar essas regras, né? Se você respeitar isso, dificilmente você vai quebrar. Agora, sobre o day trade, você traz isso para uma realidade diária. Ah, é R$250 por semana, então eu vou arriscar 50 por dia. O quanto que eu posso perder por operação? Vou fazer 2, 25, vou fazer 3, né? Assim por diante. Pô, então eu vou tomar um risco de 100 diário e fazer 3 operações ali para me dar de 30 a 50 reais. Não queira no começo já sair ganhando. Você está no game, iniciou para aprender. A gente vai errar muito no começo, porque no próximo vídeo nós vamos falar disso. O profissional, ele tem muito a sensibilidade de onde não operar e como não operar. Na verdade, na semana que vem, quando eu falar de estratégia. E o novato, ele vê o padrão, ele clica. Ele vê o padrão, ele clica. Ele vê o padrão, ele clica. Eu acredito muito em contexto operacional. Dependendo do contexto, né? Acho que não compensa. Então vai ter exemplos de estratégias. Imagina uma estratégia de compra na cara de uma resistência. Vai ter momentos para você comprar uma resistência. Resistência não se compra, se vende, né? E assim por diante. Agora, como que a gente faz depois de um trauma para reconfiar na sua estratégia, porque a confiança é a base do operacional. Se você não confiar, não há meios de fazer você recuperar e sair do medo. Eu faria um backtest ou um paper trading. Paper trading, para quem não sabe, é você vai lá, papel e caneta, e simula as operações. Olha, eu entraria aqui, sairia aqui. Aqui daria stop, aqui daria gain, aqui daria de tanto. E faz ali uns 60, 100 paper trades e estatiza, né? Faz a estatística do seu operacional, da sua estratégia. Eu acredito que não tem estratégia melhor ou pior, mas tem aquela estratégia que vai se adequar ao seu perfil. Então vai depender muito, né? Tem pessoas que ganham mais no longo prazo, tem pessoas que ganham mais no curto prazo e assim por diante. Por isso que é importante você conhecer o seu perfil operacional. Será que você é o cara que quer saber a empresa que está mudando a governança, a empresa que está vendendo mais, que está dando mais lucro? E se você tomar um chacoalho de 20% nela, você vai segurar a onda? Você é investidor, tem que esperar 3 anos ela voltar, né? E aí? Só vai mudar se ela parar de deixar lucro, se ela acontecer uma notícia, aí talvez você realize prejuízo. Os grandes fundos, praticamente aí no buy and hold ou na análise fundamentalista, utilizam as premissas da empresa já não gerar lucro e etc. para poder sair e realizar prejuízo com essas posições. Que é bem raro, porque eles ficam muito tempo com a posição. Não, meu perfil é outro. Olha, eu quero que o mercado me dê uma indicação de entrada ou saída, e aí você conhece uma estratégia comprovada e excelente, mas toda estratégia comprovada e excelente, ela vai ter um período de drawdown. Toda, sem exceção. Né? Então eu vou dar um belo exemplo, já quando a gente começou com o vídeo lá, entre investidor e trader. Aí o que acontece? Imagina que você está num trade, e aí você pega um mercado, por exemplo, consolidado 3 meses ou 5 meses. Você vai fazer as estratégias de trailing follow em tendência, você vai ficar 3 meses ali catando cavaco. Você não vai conseguir sair do lugar. Principalmente se você seguir mais uma premissa e não tiver um leque de diversificação para mercados diferentes. Tá? E aí o cara do buy and hold, ou ele não perdeu nada ou ele ganhou um pouquinho. Né? Porque quando o mercado sobe, você vai comprar, caiu, você vai vender, ele sobe de novo, você stop, aí você vai comprar no topo e você vai entrar naquela espiral negativa e você vai se achar um lixo achando que você está perdendo dinheiro. O cara do buy and hold, né, o mercado sobe 16, 20% ao ano, ele ganhou uma nota e você não ganhou nada. Só que é o seguinte, isso provavelmente pode ter acontecido com alguns profissionais em 2015. O mercado ficou 1 ano de lado. Vou repetir, em 2015 o S&P 500 ficou 1 ano de lado. Só que em 2018, né, o mercado deu uma subida e ficou também alguns meses de lado. O Fed, né, quis tirar o time de campo, o mercado caiu 22% em apenas 2 meses. O que acontece? Esses mercados de investimento e buy and hold, eles são muito lucrativos, eles são mais lucrativos do que o trading quando o mercado é bullish. E quando o mercado dá aquela pancada para cima e ele nem respira, ele mal cai.
né? Os recursos é de 2, 3%, mal 5%. Provavelmente esse cara vai ganhar mais dinheiro que você porque você está usando stop loss, os seus alvos não são tão longos quanto o dele e assim por diante. Só que é o seguinte, vai ter alguns momentos de um determinado ano, alguns momentos de um determinado ciclo que o jogo vai se inverter. O mercado vai cair 22% em 2 meses, você como trader vai operar vendido. Esse cara dificilmente vai operar vendido, né? Ele só opera comprado. O caixa dele está tomado, ele vai tomar na cabeça ali no mínimo 22%. Se ele pegar ações mais voláteis com beta maior, ele vai perder 30, 35 e você vai lavar a égua num ano desse, você está operando vendido de acordo com uma tendência negativa do próprio mercado. Então perceba a diferença, né? Então não dá para você saber se daqui 2 semanas o mercado vai consolidar, se daqui 2 semanas o mercado vai entrar numa tendência. O importante é você descobrir o seu perfil operacional e não adianta você falar assim, pô, aquele cara é investidor e esse ano ele ganhou mais dinheiro do que eu. E aí você vê o índice, aquela baita de uma reta, e você não acompanhou, porque às vezes você entrou vendido em determinados pontos e estopou, ou o mercado ficou de lado, você tomou mais stop naquela sequência. Mas aquele trader que já está ali 8 anos, 10 anos operando, já se conhece, já sabe que faz parte esse período de rebaixamento da conta e assim por diante, provavelmente ele está tranquilo, ele sabe que vai ter ali 1 ou 2 meses, né, de um revés negativo e depois ele volta com a estratégia dele voltando ao normal. Alguns traders têm várias estratégias, ou algumas para cenários diferentes, né? Então tem traders que têm estratégias aí para cenário de consolidação, outros para cenário de tendência, para cenários aí de exaustão e reversão. Então eu indico, nós vamos falar disso aí na próxima semana, mais sobre estratégias, você ter algumas estratégias variáveis, porque às vezes aquilo pode te incomodar. Por exemplo, é muito importante no seu perfil de risco pessoal, eu falo assim para você aguenta 20% de drawdown? Aí você fala, eu aguento, legal, porque você tem um perfil agressivo de risco. Aí a gente, operando lá, né, junto com você, você fecha um mês 4, 5% negativo, outro mês 4, 5% negativo, outro mês 4, 5% negativo, outro mês 4, 5% negativo, 4 meses, menos 5 deu 20. Você vai estar em desespero. Aí eu falo, mas você não aguentava um período de drawdown? Ah, eu aguentava o drawdown de 20, mas eu não aguentava perder 60 operações. Percebe como é importante a gente saber o nosso perfil e análise de risco operacional e financeiro? Porque talvez se você tivesse perdido os 20% em 2 semanas, a tua expectativa é que nas próximas 20 você recuperaria, né? Então você já estava avisando o seu risco percentual e não o risco temporal. E eu aprendi isso na área de gestão. Quando a gente faz a gestão e fala para um cliente que ele pode sofrer de 20% a 30%, e ele fala que aguenta, ele aguenta se os 20%, 30% vir ali em 2, 3 semanas. Mas se os 20%, 30% vier em 10 meses, 2% ao mês, ele não vai aguentar. Gozado, né? Eu não sei se isso é do comportamento do ser humano ou não, mas ele não aguenta. Ele acha que ele vai derreter o capital e que 10 meses perdendo 2% ao mês pode não ser normal. Pode até ser realmente normal, mas ele não aguentava os 20% de perda. Como que fica essa questão sua operacional? Você aguenta perder 20%, mas você não aguenta perder tanto tempo? Então talvez você deva encurtar os seus alvos, encurtar os seus stops. Olha, eu sou um cara que para mim o que importa é o financeiro, não importa se eu erro muito. Então opera tendência, vai acertar ali de 35% a 50% das vezes no máximo. O payoff tem que ser positivo, você tem que ganhar pelo menos 1.2, 1.3 para 1 ou mais, para que a relação risco-retorno compense o seu acerto. Não, eu quero escalpelar, para mim eu prefiro ganhar menos, mas eu quero acertar 85% das vezes. Então talvez o seu perfil seja de um operador scalper, né? Estamos falando aí de risco operacional e perfil operacional. Porque o scalper, por ter alvo curto, e às vezes ele tem relação risco-retorno negativa, ele acerta muito mais. Quando perde, às vezes perde um pouco mais, tem que acertar 2 ou 3 operações. Mas cuidado, se você é um cara que é novo, não acerta tanto, está aprendendo agora, pode não ser um bom caminho para você, porque você vai se perder no caminho. Se você acertar 60% com uma relação risco-retorno negativa, você é perdedor no longo prazo. Então perceba que é muito importante saber o seu perfil, quanto você aceita perder em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 10 meses, eu aceito perder isso. Contabiliza. Essa semana teve um repost ali de uma frase do Mike Tyson num perfil lá no Twitter de paródia, né? Que falou, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro murro, né? Agora, quando você tem um plano B, o plano C, o plano D, né, você está preparado para tomar vários murros. Você saber perder e perder do jeito certo é um tema que nós vamos falar aí no próximo vídeo ainda da semana, onde eu vou falar de um perfil de risco um pouco mais profissional, principalmente para os scalpers e para o day trader. Mas, uma coisa que faltou eu falar aqui, para você que é iniciante ainda, é o stop loss. O stop loss ele não é seu inimigo, ele é o seu amigo. São operações onde a gente limita a perda financeira e muitas pessoas ficam arrastando ali, né,
conforme o preço vem vindo contra, ele fica mudando. Isso não é recomendado. É melhor você sair na operação, é melhor você estopar grande do que não estopar. É melhor você estopar ali até fora do tempo, um pouco atrasado, do que não estopar. Você não estopar, às vezes pode correr um risco aí muito grande. Quando a gente fala de trading, a gente tem que falar de stop. Quando a gente fala de investimento, provavelmente existem outras características de controlar o risco, através de delta hedge, etc. São operações estruturadas com opções onde a gente neutraliza a variação da carteira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que clareie bastante, né, a parte de risco, mas no próximo vídeo eu quero convidar você a assistir, onde nós vamos falar mais uma parte um pouco diferente da parte de risco. Aqui eu quis dar uma introdução à parte de risco, né, e lá nós vamos falar aí um pouquinho mais avançado sobre essa área de futuros, área de scalping, como que a gente pode ter um plano de trading para evitar maiores perdas e, enfim, para que você siga nessa jornada e não caia nessa crença aí de 80% emocional. As origens do problema emocional, tá? Ou porque você perdeu demais, ou porque você quebrou uma conta, e se você não sofreu isso, provavelmente você não tem problema emocional no trading, né? Então, vamos controlar o seu risco para que você não venha a ter problemas emocionais e depois para recuperar esse problema emocional, às vezes pode demorar muito, de 3 a 6 meses, né? Eu já tomei pancadas no mercado de perder 300 mil e eu demorei meses para recuperar a confiança, etc. E talvez vendo aqui o vídeo, né, assistindo, você possa evitar esse mal maior.